Aborô aboê, queridos amigos, seguidores queridos e também meus Omoifá do templo e Joifá, Ogundamedi, a casa de Orumilá. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Babalaô Ifá Tocodê Ogum Xaquim e no vídeo de hoje vou abordar algumas características de Iemowo, orixá que eu citei no vídeo passado, vídeo onde eu falei sobre Iemoja. Se você não assistiu o vídeo sobre Iemoja, tá muito bom, eu recomendo a você que assista. Isso vai sanar algumas dúvidas e curiosidades e aguçar ainda em seu pensamento outras dúvidas sobre coisas que você talvez nem sequer faça a ideia que exista sobre esse tão amado orixá na nossa cultura tradicional iorubá e também aqui no Brasil, Iemanjá, né? A mãe das águas. Antes de mais nada, você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os conteúdos e também compartilhe o vídeo utilizando o link original, caso você goste do conteúdo disponibilizado aqui, pois isso muito ajuda outras pessoas a terem acesso ao conhecimento, promove a nossa cultura e ajuda o nosso templo. Agbogbo ma ní tiwo mo ní ẹjẹ́ mi ní wo gbígbín ẹrù owó pẹ́pẹ́yẹ ẹpẹ́ kàn ẹpẹ́ pẹ̀ ẹsẹ̀ rùbá yá. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre algumas deidades um pouco esquecidas pelos praticantes, os devotos de orixá, dentro da cultura dos orixás. Vou falar para vocês sobre Iemowo, vou falar para vocês sobre Iemu. Essas deidades já foram citadas aqui em vídeos passados, até no vídeo que eu falei sobre Iemanjá, mas elas não foram abordadas. Então eu decidi fazer um vídeo um pouco mais curto hoje e falar para vocês, para que vocês se cientifiquem, tomem nota da existência dessas deidades. Queridos, antes de mais nada, eu vou deixar para vocês aqui no vídeo o telefone do nosso templo, pois muitas pessoas têm colocado nos comentários pedindo, né, o telefone, o WhatsApp do templo para entrar em contato, para consultas e assim sucessivamente. Então, para você que quer fazer algum tipo de contato, né, ou marcar sua consulta ao Opelé Ifá, né, o oráculo de Ifá, perdão, é só enviar mensagem para Iapetbi Ifatomi Ogum Xaquim nesse número de telefone que está aparecendo e ela vai responder e marcar consulta para vocês com todo o amor e carinho de sempre, tá bem? Dito isso, hoje vamos abordar Iemowo. Quem é Iemowo? Iemowo nada mais, nada menos que a esposa de Obatalá, a tão amada esposa querida de Obatalá, a preferida, ou até mesmo sua única esposa, né? Colocando aí que alguns autores alegam categoricamente que depois que Obatalá teve Iemowo, ele não quis mais ter nenhuma esposa. Um dos oriquis, poemas de evocação, que rende homenagens a Obatalá, diz que Obatalá é aquele que, mesmo podendo ter inúmeras esposas, prefere amar tão somente Iemowo. Isso está fazendo referência à característica monogâmica de orixá Obatalá. Embora a cultura tradicional iorubá seja uma cultura de poligamia, né, ou poliginia, eu não sei qual o termo mais adequado, para quando numa cultura é admitido que o homem tenha mais de uma esposa. O fato é que, ainda que Obatalá tenha esse direito, ele não quis lançar mão disso, pois escolheu viver única e exclusivamente para Iemowo, e ela assim também decidiu viver para o seu amado esposo Obatalá, Obatarixá. Iemowo também é orixá Funfun, orixá branco, e nós vemos aí imagens, né, figuras, esculturas, ou ere, orixá, como nós chamamos, em madeira, esculturas de orixá em madeira, né? Ere orixá é como é chamado, escultura em madeira para orixá. Vemos algumas esculturas de Iemowo atribuindo à imagem dela, ao formato dela, algo como nós chamamos aqui no Brasil de plus size, né? A Iemowo não era magrinha, não, ela tinha bastante peso.
Ainda assim, para Obatalá, aos olhos do orixá do branco, ela era lindíssima, bela, amorosa, a grande paixão da vida dele. Queridos, para que vocês entendam, Iemoô tem característica de ajudar as mulheres a engendrar filhos. Existe uma corrente de estudiosos, babalaús, que afirmam que os orixás da água estariam todos eles interligados, né? A Iemanjá, por exemplo, estaria ligada a Iemoô, que por sua vez estaria ligada a Iemu também. Quem são essas deidades? Iemanjá, segundo alguns autores, Iemoô e Iemu seriam irmãs, mas fique claro que eu nunca encontrei um verso em Yorubá que possa afirmar, amparar essa teoria. Ainda assim, é conveniente dizer que de uma maneira ou de outra, por dominarem o mesmo elemento, água, então obviamente que essas deidades estão sim interligadas. Agora, se existe grau de parentesco, eu não posso afirmar para vocês, mas ainda posso dizer para vocês que existem babalaús que acreditam. Bem, dito isso, Iemoô teria a ingerência sobre o líquido amniótico, o fluido, a água que está na barriga da mulher, enquanto ela gera seus filhos, seus bebês, seus embriões, né? Enquanto o feto cresce na barriga da mulher, aquela água da placenta ali, ela é ingerência de Iemoô. É comum nós vermos na cultura tradicional iorubá as devotas de Oxum, orixá Oxum, em peregrinação ao templo, ao santuário de Iemoô, que fica em Ilé-Ifé, no templo de Obatalá. Existe um santuário para Iemoô, e as pessoas vão até o monumento de Iemoô suplicar bênçãos para que eles não tenham uma gravidez interrompida abruptamente, não perder os seus bebês, poderem engendrar seus filhos com segurança. Essa é uma atribuição muito clara que nós podemos ver assim de uma forma muito consistente dentro da cultura tradicional iorubá para o orixá Iemoô. É um orixá que sempre está ligado a isso, né? Uma grande mãe que está ligada aí à geração de bebês. Obatalá, em um de seus oriquis, dizemos assim: Obatalá é aquele que pode fazer com que o estéril possa ter filhos. Então, Iemoô, a grande companheira de Obatalá, ela intervém nas mesmas causas que Obatalá intervém para o homem, na vida do ser humano. O que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que a gente pede para Obatalá, a gente também está pedindo para Iemoô, porque ali dentro do assentamento de Obatalá, você não alimenta simplesmente Obatalá, você alimenta também Iemoô. Ela mora com Obatalá, ela é cultuada junto de Obatalá, como orixá Funfu, sua grande companheira, sua esposa. Aonde Obatalá está Iemoô. Simples assim. Então, Iemoô está ligada a nós frutificarmos de forma geral. Lembre que o nosso Ireomã, a nossa positividade de filhos, né, a nossa capacidade de frutificar, ela não está diretamente apenas ligada a fazer filhos em si, mas tudo aquilo que você empreende e gera frutos pode ser designado como Ireomã. Por exemplo, se você abre uma empresa e essa empresa dá certo, é Ireomã, você frutificou também. Essa característica também é atribuída a Iemoô, entende? Fazer dar certo, fazer germinar, crescer, vingar os frutos dos nossos esforços, dos nossos empreendimentos. A gente conseguir colher aquilo que plantou. No Odu ou Anriu Yeku, nós podemos observar Iemoô como sendo aquela que fez besteira, entende? Aquela que se arrependeu daquilo que fez, pois traiu Obatalá e tinha medo de perder a própria vida, tinha medo de contar a verdade. Ela então consultou Ifá e Oromilá designou que ela deveria se arrepender, voltar atrás e se desculpar e dizer toda a verdade. Iemoô fez ebó, o seu amante, que era escravo de Obatalá, fez ebó. Obatalá simultaneamente se consultou e fez ebó para que a verdade chegasse até ele também e ele pudesse resolver suas questões e não ser traído. O que ocorreu foi que o próprio Ifá, o destino, se encarregou de resolver a vida desses três personagens, Obatalá, Iemoô e o seu escravo. O escravo foi embora e nunca mais voltou. Iemoô se arrependeu e contou toda a verdade para Obatalá. E Obatalá conseguiu controlar a sua fúria, perdoar e reativar o seu matrimônio com a sua amada, de forma que nada mais atrapalhasse.
O que a gente pode ver com essa história? Esse orixá Iemowo também está ligado a coisas que a gente faz e que depois se arrepende. Ela pode ajudar a gente a desatar alguns nós, mas sobretudo ela pode ajudar com que nós consigamos corrigir, consertar aquilo que nós fizemos de errado, sem com que nós caiamos em desgraça. Aquela que apoia quem se redime ou quer se redimir, falar a verdade, consertar as coisas. Aliás, isso é uma característica não só de Iemowo, mas também de Iemoja. Talvez eu não tenha dito para vocês aqui no vídeo que eu falo sobre Iemoja, mas Iemoja, em um dos Odu Ifá, chamado Okaran-Ka, que é o do Okaran na direita e Ka na esquerda, nós estudamos a história de Amonsunkun. Amonsunkun é devoto que tem relações com muitas mulheres e a vida dele promíscua causa um grande desequilíbrio emocional, mental, espiritual e por sua vez também físico. Ele começa a ficar muito doente e existe um momento da vida dele que ele não pode mais ter relações com ninguém, ele não pode ter filho e ele não tem mais saúde da genitália dele. O que ocorre é que Amonsunkun faz ebó e propicia o espírito de Iemoja e Iemoja ajuda ele a obter cura. Ou seja, a cura para as nossas mazelas, as nossas dores, os nossos erros, a cura para os nossos prantos está em Iemanjá, né? E dessa forma, em um outro verso de um outro Odu, por sua vez, Omarin Oyeko, nós vemos a própria Iemowo também se arrependendo e retomando a correção postural dela, né? Corrigindo o seu caráter, o seu comportamento, de uma forma que ela conseguisse desbloquear isso, né? Conseguisse lograr êxito em consertar o seu comportamento sem que falar a verdade lhe gerasse uma desgraça em sua vida, para que o Obatalá não se enfurecesse, não a matasse, por exemplo, não matasse o seu amante. Então, essas deidades da água, Iemanjá e Iemowo, sempre estão diretamente ligadas ao arrependimento eficaz, entende? Nós cultuamos muitas vezes essas deidades para que nós possamos tomar atitudes de uma forma sensata, equilibrada e coesa, para que nós não venhamos viver mergulhados ao arrependimento, né? Sofrendo com a vida em desgraça, como fruto de nossos erros. Então, quem erra, conserta. E Iemowo e Iemoja sempre estão dispostas a ajudar, tá bem? O Odu Ifá Ogbessé, que é o B na direita e o Ossé na esquerda, está explicando também o primeiro momento onde a menstruação passou a ocorrer. E o orixá Iemowo está envolvido na explicação desse fenômeno. O Odu Ogbessé conta que o Obatalá fez ebó para que parassem de atrapalhá-lo, porque existia alguém que estava sabotando a sua caça. Sim, o Obatalá era caçador também. Ele sustentava a família dele caçando, né? E o Obatalá fazia suas magias, o Obatalá fazia seus ofostes, seus encantamentos, mas o Obatalá estava perdendo o fruto de sua caça. E em seu apô, a sua bolsa, o Obatalá estava dando falta de alguns animais que estavam sumindo. O Obatalá então faz ebó para se ver livre de seus inimigos, né, de seus conspiradores. Mas o que o Obatalá não sabe é que a própria Iemowo não bebia mais água. Ela simplesmente tomava o sangue dos animais que o Obatalá caçava. O que ocorre é que o Obatalá leva consigo a sua colher de pau, que é essa colher de pau, ela é símbolo de magia, feitiço, né? A coxé, uma espécie de simpatia de Obatalá. E no momento em que Iemowo, escondida, toma para si os animais que o Obatalá tinha caçado e se serve do sangue deles, como ela vinha fazendo escondido, ela cai ao solo. O Obatalá vê que algo estranho está acontecendo na mata, na floresta. Ele acha então o corpo de sua amada desmaiada ali, né, inconsciente, e ele entende então que sem querer quase que ele matou a sua amada, porque irrefutavelmente aí quando o Obatalá faz ebó contra seus inimigos, ele não entende que ele acabou espraguejando a própria vida, porque o maior inimigo que ele tinha naquele momento era sua amada, Iemowo. Era ela que estava sabotando as caças de Obatalá. Obatalá então, envolvido aos prantos, ele faz magia e coloca sua colher de pau entre o corpo de Iemowo e aquela colher de pau que tem o objetivo de promover a cura e também de tirar todo o sangue dos animais.
No momento que está próximo ao corpo de Emoô, faz o sangue que ela consumiu, aquele sangue impuro, sair do seu corpo, né? Desintoxicar o corpo de Emoô, né? Esvairindo aquele sangue impuro, e o sangue impuro sai pela vagina de Emoô. E então, nesse primeiro momento da história da humanidade, nós vemos aquilo que nós hoje sabemos e conhecemos ser por menstruação, a purificação do corpo feminino. Então, esse fenômeno da menstruação está sendo explicado aqui no do Ogbessé e também através da deidade Emoô, que foi o primeiro ser que menstruou na cultura tradicional iorubá, na cultura dos orixás. Tem alguns aspectos interessantes desse Odu a ser abordado que eu acho conveniente falar para vocês. Primeiro, muitas das vezes nós que somos casados podemos estar sendo, sem querer, a pessoa que está atrapalhando, o grande inimigo do nosso cônjuge. Às vezes a gente pode estar sabotando sem querer, mesmo amando, a gente pode estar sabotando aí os planos das pessoas que a gente se casa. Por exemplo, né? Se não existe unidade, se não existe coesão, se não existe concisão nas atitudes de um casal, um acaba atrapalhando a vida do outro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão da alimentação. Em Ogbessé, nós podemos ver que às vezes aquilo que a gente tem costume de colocar para dentro da nossa boca está sendo um grande veneno para o nosso corpo. A prática que Emoô tinha com a sua mania, né, era um distúrbio alimentar que Emoô tinha e que fazia muito mal à sua saúde e desregulava o pleno funcionamento do seu corpo, a ponto de Obatalá ter que intervir para que ela pudesse retificar sua saúde, né? E não perdesse a vida prematuramente. Então também essa questão alimentar está muito latente aqui no do Ogbessé. Às vezes a gente se envenena pela boca. E uma outra questão interessante aqui é a questão de Obatalá e Emoô abençoarem a saúde da pessoa, a saúde do corpo, o pleno funcionamento das questões de ovário, barriga, menstruais que a mulher tem. Isso não necessariamente vai ser resolvido simplesmente com Iami. Muitas das vezes é Obatalá e Emoô que podem abençoar essa saúde menstrual da mulher. Bem, como eu disse a vocês anteriormente, existem aqueles que acreditam que Iemanjá, Emoô e Emu são irmãs. Agora, quem seria Emu? Se você não sabe, Emu, na verdade, foi a esposa que Odudua teve. A divindade ou ancestral, Odudua, né, o nosso progenitor na cultura tradicional iorubá. Nós que somos descendentes, né, praticantes, devotos da cultura tradicional iorubá, da cultura dos orixás de forma geral, temos o costume de dizer que somos Omo Odudua, porque Odudua é o nosso grande progenitor da África. Ele é o nosso primeiro grande patrão, nosso grande rei, o maior que já existiu. Então, todo praticante, todo devoto da cultura, todo africano é chamado Omo Odudua, filho de Odudua. Tá bem? Então, Emu foi a esposa de Odudua. E no Odu Oselobwe, conta-se a história que Emu estava soltando as caças de seu filho. Emu não gostava de sacrifício animal. Emu, ela tinha propriedades místicas, mas ela não usava sangue. Então, o seu filho, que era um caçador, que alguns acreditam ser esse personagem da história, a reencarnação do orixá Oxóssi, mas isso não é uma verdade absoluta, entendam? Emu estava sabotando, soltando as caças de seu filho, e é então que esse caçador arremessa uma flecha ao azar, amaldiçoando aquele que sabotava a sua caça. O que ocorreu é que essa flecha encantada, amaldiçoada, tomou o corpo de Emu e acertou seu coração. Então, Odudua quer matar quem fez isso. Iemanjá, então, esconde esse caçador nas profundezas do rio, dando a ele capacidade de respirar embaixo d'água, e ela vai intervir junto a Odudua pelo seu amigo, né? Esse caçador que alguns aqui acreditam ser Oxóssi, como eu disse. Então, Iemanjá diz a Odudua: a minha irmã já perdoou, isso foi um acidente. Não foi intencional.
Odudua então diz a Iemanjá que se ela comprovasse para toda a comunidade que a sua irmã Yemu tinha perdoado o caçador, Odudua então não o mataria. O que ocorre é que depois de cavar a cova onde foi enterrado Yemu, ninguém achava o seu corpo e tanto cavou-se que em algum momento achou-se água. O que aconteceu ali é que eles acertaram, veio de água, né? Eles sem querer cavaram uma espécie de poço e foi entendido nesse momento que aquelas eram as lágrimas, o próprio encantamento do espírito de Yemu. O que ocorre é que a partir daí, desse dia em diante, o espírito de Yemu passou a ser cultuado em poço. Existe um poço próximo do santuário de Odudua, em Ileifé, que eles acreditam ser ali onde o espírito de Yemu está até hoje, da onde brota a água da terra sem ninguém fazer nenhum tipo de manutenção. Essa deidade é cultuada em poços. Existe quem diga que é simplesmente uma divindade, existe quem diga que é um orixá. O fato é que essa deidade existe e é cultuada em Ileifé até os dias de hoje. Esse culto não é tão difundido, poucas pessoas têm acesso. É um culto que não é secreto, mas é um culto muito que discreto, digamos assim, né? Bem, queridos, eu espero que vocês tenham tomado ciência de alguns fatos interessantes, né, sobre algumas deidades aí que são pouco faladas e de algumas outras características também do orixá Iemoja, que é muito conhecido, mas que eu não tinha abordado ainda aqui no canal para vocês. Eu espero que Fá, Olodumare, os orixás, abençoe a vida de você que está assistindo esse vídeo. Peço a sua ajuda, né? Que você seja generoso e compartilhe o nosso vídeo para que esse vídeo possa chegar a muitas pessoas que precisam obter esse conteúdo, para que outras pessoas possam ter acesso à informação. Eu desejo a vocês saúde, sorte, sucesso, felicidade, tudo de bom e que vocês acompanhem o nosso trabalho. Axé, Ireu, tudo de bom, Odabo, tchau, tchau.